Opa, hoje eu tô aqui pra falar do melhor e do mais amado, digamos assim, boss de Dark Souls 2. No meu ponto de vista, ele é muito querido por muitos e muito adorado por todos, né? Acho que poucas pessoas que lutaram contra ele não vão achar ele muito da hora. E sim, hoje eu tô aqui pra falar do Filminight, Cavaleiro da Fumaça, ou, para os mais íntimos, o Jaime. Eu vou dividir esse vídeo meio que em três partes, né? Que vai ser a primeira, eu vou falar da história do Jaime, né? De como ele se tornou o Cavaleiro da Fumaça. Na segunda parte eu vou falar de algumas curiosidades, né? E na terceira parte eu vou falar mais da luta, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante e que, de longe, eu acho que é uma das melhores e mais bem trabalhadas lutas das 3 DLCs que tem. Bom, vamos começar falando um pouco da história do Jaime. Logicamente, há, né, várias teorias sobre a história do Jaime, sobre por que ele fez X coisa, como que ele chegou a tal ponto. Mas eu vou contar aqui uma história resumida, também juntamente com a teoria que eu acredito ser até que assim aceitável do meu ponto de vista. Então, quando for a parte da teoria, eu vou falar, ó, essa aqui é a parte da teoria, certo? Então, vamos lá. O Jaime, ele era um cavaleiro da Guarda Real, né, de Drangleic, ou seja, ele servia especificamente o rei Vendrick, né, que era o rei de Drangleic, da terra onde a gente joga, né, onde a gente anda. Cada pedaço ali do Dark Souls 2 é uma parte de Drangleic, inclusive tem até uma teoria que, né, eu não vou falar aqui hoje, mas talvez um dia eu discuta aqui, né, que faz sentido, quer dizer, na minha cabeça pelo menos faz sentido, e é sobre Drangleic ser um sonho, né? Um dia talvez eu faça um vídeo sobre isso, quem sabe. Mas a questão é, o Jaime, ele era tipo o braço direito, né? E o Velstadt o braço esquerdo. No caso, ao contrário. Porque enquanto o Jaime ele atacava nas linhas de frente, o Velstadt ele defendia o trono, né? Ele defendia o rei, por mais que acredito que sim ele fosse mandado para combate. Como ele era mais colossal, né? Ele era mais maior, mais grande e também mais forte, ele ficava muito mais para um posto defensivo, enquanto o Jaime ficava muito nas linhas de frente, né? Então, uma coisa que eu acho muito bacana é que o Jaime, ele geralmente ficava na linha de frente justamente pelo Velstadt ser lento, porém muito forte, e o Jaime ele ser muito ágil, né? Você percebe que durante a própria luta do Filminight, ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele alterna, né, entre combos rápidos, combos mais devagares. Então você percebe que ele ser chamado de ágil em comparação com alguns outros bosses de Dark Souls 2 realmente faz sentido e realmente ele é muito mais ágil que muito boss. Porém, o que é que aconteceu? O Jaime ele acabou traindo o seu reino, né? Há um rumor, que agora eu vou entrar na parte da teoria, que foi uma das teorias que eu li, que eu achei até aceitável, que assim, o rei, ele queria abdicar-se do trono, né? Ele queria dizer, não quero mais reinar, não vejo mais sentido em reinar, e até faz sentido lá pro final do jogo, a gente entende um pouco, né, por que ele desistiu disso, mas enfim, o rei estava se tornando vazio, né? Ele estava se tornando hollow, estava perdendo suas memórias e tudo mais. Só que naquela época ele ainda estava se tornando vazio. Então ele queria se abdicar do trono porque ele não via sentido e também porque ele já tinha percebido algumas malícias que a Nashandra estava fazendo, né? Ele percebeu que a Nashandra não era tão boa assim, então ele disse, cara, para mim não faz sentido ficar aqui, né? Irei me abdicar. O Jaime, quando ele soube dessa notícia, ele foi imediatamente para o castelo, né? Para ter uma discussão com o rei, para discutir que ele não podia abdicar-se do trono, porque o Jaime, como ele estava na linha de frente, ele tinha muita visão de Drangleic, então ele viu pessoas morrendo, ele viu Drangleic sendo totalmente destruída, né? Com áreas tipo defasadas, totalmente destruídas. Então a guerra realmente estava impactando muito, né? Que é a guerra contra os gigantes. Então ele ao perceber que a saída do rei do trono, né, ele abdicar-se do trono, poderia piorar aquela situação e fazer o Drangleic perder, ele decidiu ir até o reino para parar isso, né? Só que aparentemente o rei não queria, ele estava obstinado. O rei realmente estava muito disposto a sair do trono, porque ele não via o sentido, não queria realmente sair, continuar ali, porque simplesmente, né, como eu falei, não faz sentido. Então o que é que aconteceu? O Jaime ele tentou discutir com o rei. Só que, como o Velstadt estava lá, né, e ele não tinha essa visão que o Jaime tinha, ele acabou entrando na discussão também. E os dois começaram a discutir, tanto que a discussão ficou calorosa demais e eles brigaram, né? Agora sai da parte da teoria, porque a teoria é por que o Jaime traiu o reino, né? Por que ele se revoltou, né? Virou um rebelde.
E agora entra a parte que realmente é canônica, né, que realmente é da história, que é os dois terem brigado. O Jaime acabou perdendo, né? Ele perdeu a luta contra o Velstadt, até porque ele era mais ágil, porém ele não era mais forte que o Velstadt. Inclusive no jogo, se não me engano, teve um pessoal que colocou os dois para brigar e realmente o Jaime perde a luta, mesmo começando na segunda fase. Eu não tenho certeza, mas realmente ele perde, independente de como é. E, enfim, a questão aqui agora é, o Jaime, ele queria poder. Então ele saiu em busca de poder, né, para eventualmente derrotar o Velstadt de novo e, né, tentar convencer o rei. Só que ele achou o poder, né? Ele achou alguém que tinha um poder, né? Só que diferente do Vendrick, que era tipo uma figura paterna, né, pro reino e também pro Jaime, ele achou isso numa mulher, né? Ele achou tipo uma mãe, né? Em vez de um pai, ele achou uma figura materna. E justamente essa pessoa, né, era chamada de Nadalha. Ela era igual a Nashandra, né? Ela era uma filha da escuridão, né? Que é um fragmento de Manos. O que é um fragmento de Manos? Bom, isso é explicado lá no Dark Souls 1, né? E a gente tem uma noção assim no Dark Souls 2, que o Manos, ele deixa uns fragmentos e desses fragmentos nasceram-se praticamente as filhas, né? E elas são, logicamente, obviamente, malvadas. Então, né? Elas trazem a escuridão. Só que o Jaime, em vez de ele tinha essa capacidade, né? Ele chegou lá na Torre das Brumas, que era onde estava a Nadalha. Ele, em vez de praticamente tirar a Nadalha de lá, né? Porque ele tinha força e poder e ele tinha capacidade ainda mais, ou simplesmente matá-la, ele resolveu deixá-la lá. Muito pelo contrário, aconteceu uma coisa até inédita. Ele começou a servir a Nadalha, que era uma das filhas da escuridão. E a Nadalha aproveitou isso e tornou o Jaime o campeão dela, né? E isso é até estranho, porque o Jaime, ele, né, poderia ter só matado, expulsado ela dali. Mas há um rumor, né, de que o Jaime teria se apaixonado pela Nadalha e por isso ela não fez isso, né? Quer dizer, ele não fez isso, por isso que ele não matou ela nem expulsou ela de lá. Só que isso pegou muito mal pro Jaime, porque o Jaime, basicamente, depois que ele começou a servir ela, né, ela colocou uma parte da sua alma no Jaime, e essa alma foi praticamente consumindo a dele, sabe? A alma dele foi caindo na escuridão cada dia que passava. Então ele foi se tornando basicamente uma marionete para ela. Por mais que ele estivesse ali, né, e ele tivesse um pouco de consciência, ainda assim era muito mais ela do que ele. E com isso, as suas espadas foram amaldiçoadas pela Nadalha, né? Então ela, além de tomar o corpo do Jaime, de certa forma, ela também amaldiçoou as suas espadas. Isso, inclusive, vai entrar num ponto de curiosidades, né? Que eu vou falar mais depois. E após isso, né? Quando a Nadalha tomou o corpo dele, ela praticamente tornou ele realmente o campeão, né? E um guardião também, porque a Nadalha, ela dividiu a sua alma em vários fragmentos para deixar a Torre das Brumas muito bem protegida, para que ninguém pudesse entrar lá e sair vivo, ou até mesmo entrar. Então, basicamente, enquanto ela dividia, né, sua alma em fragmentos, ela foi deixando o seu corpo verdadeiro em um canto, né, que é lá na base da Torre das Brumas, e ele ficou lá protegendo o corpo dela, né, o corpo verdadeiro. E assim ela se dividiu em vários fragmentos. Teve os ídolos, né, das cinzas, que basicamente serviam para reviver os soldados e aumentar sua força e sua resistência. E uma coisa que é muito interessante também, né? E inclusive tá nas curiosidades também, que eu vou falar em breve. E basicamente é isso, a história do Jaime, ele se tornou o Cavaleiro da Fumaça justamente porque a alma da Nadalha influenciou muito no corpo dele, né? Ele não é mais o Jaime que a gente conhecia, ou que Velstadt, o rei, conhecia, Drangleic conhecia. Ele é outra pessoa. Logicamente, a alma dele ainda tá lá, só que ela tá caindo na escuridão a cada dia que passa. E até o momento que a gente luta contra ele. Agora eu vou contar umas curiosidades da luta dele, né? E também do redor dele, né? Uma coisa bem interessante é que, lembra que eu falei que a Nadalha dividiu a sua alma em vários fragmentos? Então, esses fragmentos são ídolos das cinzas que basicamente revivem, curam e dão uma imortalidade, né? Basicamente porque dá resistência, dá dano, enfim, faz muita coisa. E na arena do Jaime, basicamente tem 4 ídolos desses, se não me engano. Então acaba que, se você lutar contra ele sem destruir esses ídolos das cinzas, cada vez que ele chegar numa parte da arena, né, nos cantos, ele vai se curar. E
vai por mim, você não quer que ele se cure, cara, porque essa luta já é muito difícil, é muito complicada, e se ele ficar se curando, aí, meu amigo, é que você vai gastar todos os seus extras e vai acabar morrendo antes dele. Logicamente dá pra counterar isso deixando ele no centro da arena, uma coisa muito interessante, né? Porque ele só vai se curar quando ele ficar nos cantos. Mas aí que tá o problema, ele dá muito investida, ele volta muito para trás, né? Ele dá um salto para trás, então eventualmente ele vai acabar se curando, não tem jeito. Mas ainda assim dá para lutar contra ele sem precisar destruir os ídolos das cinzas. Só que, né, vai ter que ter muita habilidade e muito dano. Uma curiosidade aqui que nem muita gente sabe, nem tanta gente sabe, é que Jaime e Velstadt não são irmãos, né? Não há nada no jogo que comprova isso, pelo menos até onde eu vi, e que na verdade essa parte deles serem irmãos são irmãos em armas, sabe? Tipo brothers in arms, né? Irmãos de armas. Que é basicamente porque os dois faziam parte da Guarda Real e eram praticamente muito unidos, assim no quesito de ser leal ao rei, né? Só que pelo visto o Velstadt era ainda mais leal. Falando em Velstadt, tem outra curiosidade que afeta a batalha do Jaime. O Jaime, né, o Cavaleiro da Fumaça, tem duas fases. Então vai ter a primeira, né, que ele está um pouco mais fraco, mais lento, e vai ter a segunda que ele vai ficar muito agressivo. Ele vai libertar todo o poder que ele tem. E aí que entra a questão do Velstadt. Se você entrar na luta com o capacete do Velstadt, lembra que eu disse que ainda resta um pouco da alma do Jaime, que ele ainda está um pouco consciente? Por se lembrar de sua derrota, ele já vai começar na segunda fase, ou seja, ele já vai começar no seu estado mais forte e ir para cima de você. Então, é uma curiosidade muito bacana que eu gostei pra caramba. É muito interessante, eu amo esses detalhes em Dark Souls 2. Outra curiosidade também sobre essa pequena parte da consciência do Jaime é que na luta você consegue observar que na segunda fase dele, ele tá com uma chama, né, ao redor da espada, e seus ataques são de fogo e tudo mais. Só que se você notar bem, os ataques dele de chama, aquela chama, ela é vermelha, alaranjada, né? E também negro, né, por fora, meio que é tipo um vermelho rodeado de preto, né, uma chama vermelha rodeada de chamas negras, e isso faz referência também à alma do Jaime, né, porque lá dentro do Jaime ainda tem uma luz, ainda tem uma chama, né, porém a da Nadale está consumindo ao redor dele, então é um detalhe que pouca gente percebe, mas que eu acho isso genial, como eles tiveram essa atenção nos detalhes, né. Agora vamos para a parte da luta, realmente, já que eu falei bastante da luta em si, né? Vamos lá. A questão da luta é uma luta que, assim, o Jaime, ele é um guerreiro muito ágil, realmente é um espadachim muito ágil. E assim, ele vai começar te atacando, né, com as espadas dele, né? Ele vai usar uma espada reta, que é mais rápida, porém mais fraca, né? Muito provavelmente se você tomar um hit dela você não morre, mas se acertar um ele vai querer te combar. E ele tem a espada maior, né, ultra grande, né, que vai ser mais lenta, o que faz mais sentido, né, ela ser uma espada mais lenta, porém dá mais dano. E eu acho isso sensacional, porque toda vez que você for acertado por ela, você vai ver que realmente é do balacobaco. O dano é extremamente alto e você só não consegue tancar, independente com o que você estiver vestindo ou quanto de vida você tem. Realmente dá muito dano. E aí, o que é que acontece? A primeira fase, né, ele tem combos que chegam a dar 5 golpes ou mais, né? Varia bastante. Se você for acertado por um golpe, você pode ter certeza que ele vai querer encaixar outro nesse exato momento. Principalmente se for um ataque com a espada reta dele, que é a espada mais rápida. E aí, você percebe que durante a luta, a espada dele, né, quanto mais vida você vai tirando dele, a espada dele vai criando umas brasas, né? Vai tipo criando umas chamas, né? Tipo, vai querendo como se fosse acender. Sabe uma churrasqueira quando você coloca, quando tá naquelas brasinhas, né, e você vai colocando mais carvão para ir acendendo? É estilo isso. E aí a questão é que quando você chegar a um certo nível de vida, ele vai imbuir a espada com as chamas, né, chamas negras, em voltas, né, de chamas negras. E aí vai começar a segunda fase, onde ele praticamente vai usar a maior parte do tempo a sua espada ultra grande, né, porque ela foi imbuída, e ele vai dar muito dano. Apenas, sério, o dano que ele dá é absurdo. Ele tem ataques que vão ser extremamente lentos, porém vai pegar em área. Ele tem ataques que ele vai, por exemplo, ele vai fincar a espada no chão, vai soltar umas bolas de fogo que vão girando ao redor do mapa. Então se você esquivar errado, vai te acertar, tu vai tomar muito dano. E pior, ele vai querer dar uma investida em tu,
e ele vai dar investidas, ele vai querer estocar você, né, fazer aquele movimento de estoque, né, que é basicamente uma investida só com a espada, e no estilo da esgrima. Quem conhece esgrima sabe o que eu estou falando. E aí ele também tem os ataques mais rápidos, né, que aí é onde eu acho muito interessante essa segunda fase da luta, porque ele não vai só imbuir a espada com fogo, ele vai ficar mais rápido. Você percebe que antes ele movia a espada dele, mas ele movia com certo peso. Esse peso na segunda fase parece que some. O cara realmente ele tá dando tudo de si ali para te derrotar, e você vai notar isso. Você vai notar que ele tá muito mais agressivo, ele tá fazendo de tudo para te matar, e você vai notar que você tem que esquivar um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais lento, porque ele mantém o padrão. Eu acho que esse é um dos bosses mais difíceis de Dark Souls 2, justamente porque o padrão de ataque dele difere muito, sabe? Ele não tem ataques só rápidos ou só lentos. Ele tem ataques rápidos e ataques lentos. Eu acho que isso que deixa ele muito difícil. Porque você não sabe a hora exata de esquivar. Você pensa que a hora de esquivar é agora, e aí ele demora um pouco mais e te acerta um hit. Então, tipo, eu amo essa luta pelo significado que ela tem, sabe? Por você estar derrotando um espadachim que um dia já foi muito forte, hoje provavelmente também está muito forte, graças à alma de Nadalha. E inclusive, eu até esqueci de comentar uma curiosidade, é que lembra quando eu falei que ela amaldiçoou as espadas do Jaime? Então, a espada reta, né, que ele usa na mão direita, ela também está imbuída com escuridão. Quando você compra ela, né, quando você troca a alma do Jaime pela espada da fumaça, você percebe que ela já vem com a escuridão em si, né? E eu acho isso um detalhe muito bacana, muito da hora, e realmente as DLCs de Dark Souls 2 são simplesmente cheias de detalhes muito incríveis, muito da horas, e eu acho que a segunda DLC é considerada sempre a melhor por conta dos bosses. Pelo menos pra mim é a DLC que eu acho muito complexa, muito complicada, porém sempre divertida. É sempre da hora eu entrar nessa DLC, jogar e me divertir, porque eu sei que eu vou ter uma recompensa. Eu vou lutar contra o Jaime, é uma boss fight que dá muita satisfação de vencer ele, sabe? É uma coisa que você não tem muito em Dark Souls 2, que é satisfação, porque na verdade muitos bosses você só tem um alívio, né? Passei, não preciso mais enfrentar ele. Só que esse boss de Dark Souls 2 você sente vontade ainda mais de lutar contra ele de novo. Você quer enfrentar ele no NG+, no NG+2 e por aí vai, porque você sente que essa luta realmente tem um carinho, essa luta realmente significa algo mais pra você. E só você realmente lutando contra o Jaime pra você perceber isso. E eu acho isso um detalhe muito incrível, que claro, vai de jogador pra jogador, muitas vezes a pessoa vai odiar a luta, mas como não é uma luta 100% obrigatória, né, caso você não esteja fazendo a platina, então eu acredito que é um boss muito bacana, muito da hora, muita gente ama esse boss, é o boss favorito de muita gente, inclusive meu favorito, porque simplesmente o cara usa uma espada reta, que é mais rápida, o cara usa uma espada ultra grande, ele solta fogo, é rápido, é lento, cara, é simplesmente sensacional essa luta, cara, simplesmente sensacional. Eu amo essa luta com todas as minhas forças. E bom, é isso, né? Você consegue trocar a alma dele, né, por duas espadas, né? Logicamente uma alma vai ser uma espada, você pode pegar a espada ultra grande dele, né, que é a que ele usa, porém infelizmente não dá pra você imbuir ela, né, com fogo, nem como é arma de chefe você não pode encantar, nem imbuir, nem usar resina. E infelizmente também tem aquela questão de que ela não vai pegar fogo também, eu acho isso muito chato, né, que seria muito bacana se a gente pudesse fazer que nem a espada do Sir Alone, né, que a gente sacrifica uma parte da nossa vida, mas em troca a gente, né, deixa ela bufada. Isso é muito bacana, isso é muito da hora. Eu amo esses detalhes, porém, né, nem sempre dá pra ganhar tudo e acho que também ficaria um pouco apelão. Essa espada já é bem forte pra quem quer mirar no pura força, dá um dano absurdo. Tô jogando com ela no NG+, tô com Power Stance, né, que é uma mecânica do Dark Souls 2, e vale a pena. Essa espada é muito da hora, é um ícone, né, pra série, pra franquia, e vale a pena. Agora, falando um pouco sobre a espada reta, é uma espada reta normal, só que ela tem um detalhe, ela é a mais longa de todas as espadas retas, se não me engano. E também tem poder de escuridão, né, então realmente é uma espada bacana aí pra você estar testando, se você quer fazer um cosplay e tudo mais, é muito bacana. É uma espada boa, não é uma espada ruim. E bom, é isso, né? Vocês viram eu morrendo várias vezes pra ele aí, porque realmente é uma boss fight meio complicada. Eu tava no NG+, né, já aí nessa luta, eu já tava no NG+. O primeiro NG eu consegui com um amigo, né, que na verdade não é um amigo, foi um summon, né, dos Cavaleiros do Sol, né, que é aquele pacto lá, Herdeiros do Sol.
muito bacana, conseguiu uma medalha graças àquele cara. Nossa, valeu muito a pena para eu ajudar a farmar o pacto. E cara, sinceramente é uma boss fight muito recheada, é muito da hora. Vale a pena você enfrentar a DLC toda, por mais chata que alguns lugares possam ser, vale a pena enfrentar o Jaime, porque o Jaime é muito da hora, né? Inclusive ele é chamado de Cavaleiro da Fumaça, não sei se eu já falei aqui, justamente por conta da Nadália, né? Mas o nome verdadeiro do Jaime é Jaime, né? O nome verdadeiro do filme Knight é Jaime. E é isso, meus amigos. Foi um vídeo bem longo, mas eu acho que deu pra contar uma coisa mais completinha do Cavaleiro da Fumaça, né? Contar com uns detalhes bem interessantes. E eu gosto muito desse boss, esse vídeo é mais longo que o dos Pactos justamente por eu gostar muito e ter muita coisa também pra falar. A história dele é um pouco longuinha, né? Por mais que seja bem simples, tem alguns detalhes, tem muita teoria por aí que você vai achar. E recomendo muito a luta contra esse boss, recomendo utilizar o set dele, que inclusive é vendido pelo NPC lá em Iron Keep, né? Lá em... eu esqueci o nome da área, mas aquela área de fogo lá, que é também Iron Keep, né? Só que, né, não lembro o nome em português. Mas é isso, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Eu percebi que muita gente viu o vídeo dos pactos, né, do Dark Souls 2. Eu amei demais a recepção que vocês tiveram comigo. Muito obrigado e até a próxima. Eu sou o Djongo e tamo junto.